A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos e igreja. Eu, pastor Oséias, estamos aqui junto com você para mais uma escola de profeta, mais um estudo que se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, fica comigo até o final e vamos aprender hoje a preparação para a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Como que tudo foi preparado para ele nascer e vir, né, à humanidade. Então, eu quero logo depois da vinheta. Pois bem, meus queridos irmãos, prazer em rever você novamente. Você que nos acompanha, é uma satisfação ter vocês aqui conosco, nos acompanhando nesses estudos ao qual o Senhor tem plantado em nosso coração. Você que é a primeira vez, muito bem-vindo à Escola de Profeta. Somos aqui um grupo, né? Não só eu sozinho, mas todo um grupo, a igreja aqui. A igreja permanecendo em Cristo. Estamos fazendo desses estudos, estudando sobre a cristologia. E você é bem-vindo aí para nos acompanhar também. A aula passada aprendemos sobre os motivos da encarnação do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus ele se encarnou? Jesus, o maior motivo da encarnação do Senhor Jesus foi para salvar a humanidade do pecado, trazer a redenção à humanidade, trazer a salvação. Porém, e se não tivesse pecado, Jesus, ele se encarnaria mesmo assim, se não tivesse pecado? Então, eu quero deixar essa dúvida para você voltar na aula passada e estar assistindo e tendo as respostas dessas questões, tá bom? Pois bem, continuando a nossa linha de raciocínio, deu um trabalho para fazer essa videoaula, que vamos, esse estudo que estamos fazendo aqui hoje, mas graças a Deus deu toda a direção e luz, e o Espírito Santo deu toda a estratégia para estar fazendo. Pois bem, a videoaula de hoje, o estudo de hoje é a preparação para a vinda de Jesus. Então, como tudo foi preparado, como que Deus, ele preparou para que o nosso Senhor Jesus se encarnasse. Então, é uma linha de raciocínio. Então, estamos começando a entrar já no cumprimento de todas as profecias, no cumprimento de tudo aquilo que estudamos sobre os estados de Jesus, a natureza do Senhor Jesus, né, os nomes dele, os títulos dele, os ofícios dele que ele teve. Então, agora vamos dar início à história e como foi consumido tudo isso na Bíblia. Amém? Praticamente uma biografia. Agora vamos saber a biografia do Senhor Jesus, né? O Evangelho, os 4 Evangelhos, é uma biografia do Senhor Jesus. Desde os primeiros dias, Deus determinou salvar a humanidade, isto é, criar a sua imagem e semelhança. Gênesis 1 e o verso 27. A história do mundo, desde a queda da humanidade até a vinda de Jesus, revela esse grande propósito de Deus. Vamos ler Gênesis 3 e verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Eu já mencionei esse versículo várias vezes e já declarei aqui que eu amo esse versículo porque é a primeira profecia que o Senhor Jesus viria, primeira profecia messiânica. Os irmãos até responderam aí na prova, nós colocamos aqui os obreiros a prova, responde 20 questões, e uma delas
foi essa. Qual foi a primeira profecia messiânica? Quem profetizou essa profecia? O próprio Deus profetizou, né, determinou essa profecia que o teu filho viria. Tá? Então, com isso, levantamos aqui uma questão. Como Deus tinha que preparar o mundo para a vinda do seu filho? Então, como que Deus ele preparou para que se cumprisse essa profecia ao qual ele mesmo mencionou e profetizou de Gênesis 3:15, que nasceria da semente da mulher, né, esse Salvador que seria o teu próprio filho. Deus tinha que preparar o mundo para a vinda do teu filho. Então é isso que vamos aprender. Algumas coisas que Deus preparou, coisas demais, mas não dá tempo para mencionar tudo, então nós selecionamos algumas coisas. A respeito da vinda de Jesus, disse um dos profetas. Um dos profetas já falava, né, sobre isso, sobre um dos propósitos dele. Qual que era? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Uma frase do famoso João Batista, né, sobre a vida e o ministério do João Batista. Preparai o caminho do Senhor. Então, Deus sempre estava preparando o mundo para a vinda do seu filho. Deus sempre estava preparando, Deus sempre estava agindo, executando, né, algo para que o seu filho ele se encarnasse e viesse à humanidade. Temos vários estudos bíblicos aí, já nas nossas videoaulas, temos as profecias messiânicas, né, do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós filtramos ali aquelas profecias mais importantes e como que foi montando como se fosse um quebra-cabeça ali, né? Eu recomendo que você assista, eu não lembro qual número que é, mas está aí em nosso canal do YouTube, você procurar, vai ser abençoado com essa mensagem. O nascimento de Jesus, de uma virgem, é claramente ensinado nas Escrituras, porque ele mencionou que nasceria da semente da mulher. Tá? Então, vamos entrar aqui na primeira parte desse ensinamento, que é a preparação é um fato profetizado. Deus preparou por meio de suas profecias. Ele se iniciou, né, essa profecia em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria o Salvador e pisaria na cabeça da serpente. E ele continuou preparando o povo, o mundo, por meio das suas profecias. Por exemplo, preste bem atenção que são profecias, irmãos, da vinda do Senhor Jesus, são as profecias mais conhecidas, tá? E as profecias que dão base e sustento para o nascimento dele. Então, você que é obreiro, pega o caderno, pega a caneta, pega o seu celular, pega o que for que seja, que você marca aí esses textos que são importantes, que eu vou estar mencionando aqui agora. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberás, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, se você pegar a profecia de Gênesis 3:15 com a profecia de Isaías 7:14, você vai ver que são bem semelhantes. Mas parece que Deus dá ele acrescenta mais conteúdo a essa profecia, né? Na profecia de Gênesis 3:15, ele fala que nasceria da mulher, mas não fala qual mulher. Porém, aqui ele já fala e dá um sinal. Essa mulher é virgem, que vai nascer, ela é virgem. Então não é qualquer mulher, é uma virgem. Tá? E qual é o sinal maior desse nascimento? É que esse nascimento, ele será o Emanuel. Traduzindo já, o escritor do Novo Testamento traduziu, que é o Deus conosco. Né? Então, esse é o maior sinal. Pois bem, Isaías 9, também, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Só nesse texto você já faz várias pregações, ou até mesmo vários estudos. Por exemplo, maravilhoso conselheiro, já pode entrar aí e estudar Deus forte, mostrando que esse menino que nasceu, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele era Deus, esse menino que nasceu. Ele não deixou a sua divindade, não deixou a sua natureza divina, como já aprendemos aqui em todos os outros estudos. Pai da eternidade, ou seja, traz uma característica que ele é pré-existente, que ele é eterno. Ô glória! E, por último, príncipe da paz. E é aqui que eu quero entrar, apenas esse príncipe da paz. Com isso, eu quero levantar uma questão, e a questão é, havia paz quando Jesus nasceu? E aí? O nascimento de Cristo aconteceu numa época, na história do mundo, em que César Augusto era o imperador, né, que estava dominando e governando pelo Império Romano, e Quirino, o governador da Síria. Esses dois governadores que levantavam muitas guerras, muitas batalhas, né, competindo, se confrontando um com o outro, com territórios, por riqueza e por seus egos, movido por seus egos aí. Porém, quando o Senhor Jesus nasceu, havia uma paz entre eles, havia uma paz em todo o reinado, havia uma paz entre todos imperadores e governadores que existia na época do Senhor Jesus. É bom notar como foi a época certa para a vinda do Messias, no mundo político. No mundo político, entre eles, havia paz. Então, havia paz quando o príncipe da paz nasceu. Jesus não nasceu em uma época de guerra. Jesus nasceu em uma época de paz, de impérios e governantes, politicamente. Tá? Os judeus, eles confrontam muito isso, os judaizantes, que uma das profecias do Messias é que esse Messias traria a paz. Porém, quando o Senhor Jesus nasceu, eles perguntam, cadê a paz que esse Messias trouxe? Aí você menciona, ô filho, é só estudar a história. Havia paz quando o príncipe da paz nasceu. Havia paz politicamente, não havia guerra. Jesus não pegou nenhum tempo de guerra da sua vida quando esteve aqui. Lógico que depois que ele ressuscitou, assentou a destra de Deus, e na idade de 70 anos depois de Cristo, houve guerra em Israel. Mas dando continuidade aqui, temos também uma profecia bem conhecida, que é Miqueias capítulo 5 e verso 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui temos duas coisas nessa profecia. Temos, que eu já mencionei aqui, já falei em uma videoaula, uma localização, né, humana, Belém, Efrata, né, uma característica dessa cidade que Deus estabeleceu, que ela era pequena, mas o que fez notável ela, de ser pequena entre todas mais famosas, mesmo sendo pequena, mas ela ficou famosa, notável, foi que teve Davi dessa cidade, né, depois de Davi veio o Messias, o Senhor. Ou seja, a profecia é que sairia dessa cidade, sairia o Senhor, o Rei, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, sairia dessa cidade, mesmo que ela é pequena. Porém, a origem deste Senhor são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Tá? César Augusto, o governador, né, o imperador lá de Roma, César Augusto decretou que todo o mundo no império fosse recenseado.
Você lembra em Mateus 2, né? Que José, ele estava na cidade de Nazaré, porém ele teve que ir para a sua cidade natal que nasceu, e Maria, né? Por causa dessa ordem, essa ordem que o governador né, do império, ele ordenou que todos fossem recenseados, né? Então assim ele forçou a ida de José e Maria para Belém. Com isso, beneficiou o cumprimento dessa profecia de Miqueias 5:2, tá? Ao qual eles estavam em Nazaré, eles foi obrigado com essa ordem do imperador a ir a Belém e ser recenseado, né? Então se cumpriu essa profecia, porque se eles não fossem, Jesus não nasceria em Belém, então a profecia de Miqueias 5:2 não se cumpriria. Então Deus, ele preparou tudo, tá? Deus estava preparando tudo no mundo, na humanidade, para tudo ser devidamente cumprido conforme ele profetizou. Mateus 2, Herodes era um rei possessivo pelo trono. Olha, eu vou mencionar algumas coisas que cooperou também e que Deus, ele preparou tudo isso para a vinda do seu filho. Por exemplo, Herodes, ele era um rei possessivo. Não dá para nós entrar na história do rei Herodes aqui, mas se você tiver oportunidade, estuda sobre esse rei Herodes da época do Senhor Jesus Cristo nasceu. Era um rei muito possessivo pelo trono e pela coroa. Toda a ameaça que ele tinha contra o trono dele, a coroa dele, ele mandava executar e matar. Pediu até matar um dos seus próprios filhos, soldados, general dos seus soldados, do seu exército. Então ele é uma pessoa muito possessiva. Então quando ele soube que nasceu pelos magos do Oriente ali, que nasceu o rei dos judeus, então ele sentiu ameaçado o seu trono e ameaçado a sua coroa. Com isso, veio a ordem dele do quê? De matar todas as crianças, para se cumprir o quê? Mais uma profecia. Então, foi o momento certo ao qual um rei governava, um rei que era muito possesso, né, pelo trono e pela coroa, de sentir ameaçado que o rei nasceu para ele então determinar aí a morte das crianças. Também Deus preparou um casal maravilhoso que é José e Maria, um casal que aceitou em obediência os planos de Deus, mesmo com todas as dificuldades que eles tinham. Até para José, naquele momento que ele teve todas as suas dificuldades, porém Deus sabia que no seu coração José ia aceitar Maria, mesmo estando grávida, né? E Maria também aceitando esses planos de Deus, e eles tudo em obediente. Maria, eis aqui a tua serva, cumpra a sua vontade, Senhor. Né? Uma frase que Maria cita. Então, não havia um casal melhor do que esse, que aceitaram os planos e as vontades do Senhor Jesus, abrindo mãos muitas vezes das suas vontades. José, ele teve que abrir mão, né, porque o primeiro filho da sua mulher não era dele, era um filho adotivo, que é do próprio Deus, ao qual nem ele não pôde colocar o nome, né? Eles não pôde colocar o nome, Deus já determinou o nome, e o nome dele será Jesus, coloca o nome dele de Jesus. E ao qual ele não desfrutou da virgindade da sua esposa, né? Porque depois que Jesus nasceu, ela perdeu a virgindade. Né? Antes de Jesus nascer, ela era virgem. Então ele teve que renunciar a todas as coisas. Então Deus tinha que escolher a pessoa certa, o casal certo, né? E de ele receber essa moça, mesmo as pessoas falando mal dele, a moça está grávida, né? Antes de se casar, né? Estava prometido em casamento, mas ele recebeu ela, tá? Então nós vemos aí um casal que era a melhor opção para esses planos de Deus. E também a Roma, que estava governando naquela época. Se Jesus viesse em outro império que estava governando, talvez Jesus não ia morrer de morte de crucificação, porque quem matava
né, executava essa morte de crucificação foi Roma, que era um costume deles, né? Então, tudo foi preparado, tudo foi exatamente encaixado para o nosso Deus, para esse exato momento da história. Então, tudo isso beneficiou e Deus preparou para se cumprir. Segunda parte, Deus preparou um fato histórico. Em Lucas 2, tem o nascimento do Senhor Jesus. Em Mateus 1, a partir do verso 18, tem o nascimento do Senhor Jesus. No decorrer dos séculos, Deus dirigiu o plano da história de tal maneira que tudo estava preparado para a vinda do seu filho. A revelação profética já havia sido completada há bastante tempo, que as profecias que mencionamos de Isaías, Miqueias, de Gênesis 3,15. O precursor de Jesus já tinha nascido, né? Preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, e até bem no momento do Senhor Jesus, até Jesus nascido, ele estava ainda preparando o caminho do Senhor para o Senhor Jesus pregar a palavra. Então, a plenitude dos tempos já havia chegado. Finalmente, o tão esperado Salvador nasceu. Glória nas alturas, aleluia. Nos acompanha, não esqueça de você ser inscrito nesse canal, não esqueça de você deixar o nosso like, amém? Você que nos conhece, sabe a dificuldade que temos de executar esse trabalho, não é só eu, aqui o pessoal todo da mídia aí, editando esse vídeo. Então, como um resultado do trabalho do pessoal, o nosso trabalho, deixa o seu like aí, tá bom? Ajude esse canal a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Desde o início da história humana, Deus começou a guiar e dirigir todas as coisas de acordo com a sua vontade. Esta preparação revela-se também na política e nas religiões dos povos pagãos. Até certos homens, né, do paganismo, tais como, por exemplo, o rei Ciro, foi escolhido por Deus para adiantar o seu plano a respeito da vinda do seu filho. Por exemplo, Esdras, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, que era um rei pagão: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que há em Judá, que há entre vós, que todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então o rei Ciro liberou todo o povo a sair do cativo, a voltar à sua terra natal, Jerusalém, para edificar ali um templo ao Senhor. Então Deus, ele usou até a política pagã, né? A religião, que era esse homem pagão, para executar os planos e os preparos de Deus para a vinda do seu filho. Por exemplo, Isaías capítulo 45, fala também do rei Ciro. Porém, abre um parênteses aqui, a profecia de Isaías 45, ela foi profetizada 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos antes desse homem nascer, e Deus já estava falando e chamando ele pelo nome dele e chamando ele de rei. Irmão, é coincidência, não é coincidência, não pode ser coincidência, é tudo propósito do Senhor, não existe coincidência, é tudo Deus planejando, organizando e controlando a história. Né? Até as profecias do Senhor Jesus, quando Isaías profetiza, como nós lemos aqui, Isaías 7, 14, Isaías 9, verso 6, foram 700 anos antes de Jesus nascer, e foi toda cumprida ao pé da régua. Glória a Deus, todos os detalhes foram cumpridos em nome do Senhor Jesus Cristo. A nação judaica seria quase destruída quando foi levada ao cativo por Babilônia. E a casa de Davi cessaria como a casa real. Quando eles levado para a Babilônia, não existe mais rei. Quando eles voltam da Babilônia, não existe mais rei. Sabe quando vai existir um rei na história de Israel e de Judá? Quando nasce o nosso Senhor Jesus Cristo em Belém, na manjedoura, ao qual os magos do Oriente falam: viemos adorar o Rei dos Judeus. Então Deus, ele preparou tudo isso. Há uma preparação positiva, mas há uma preparação negativa
né, para a humanidade. Por quê? Porque o povo teve que ir levado a cativo para voltar à presença do Senhor, para terminar ali o tempo de rei, ao qual cessou esse tempo de rei. E quando ele foi voltar a ter um rei? Quando o Senhor Jesus, ele voltou. Porém, eles não aceitaram. A nação judaica seria quase destruída. A casa de Davi cessaria como casa real, será cortada junto à raiz. Tem uma profecia em Isaías 11. Entretanto, esse tronco sairá um renovo. Das raízes desse tronco sairá um ramo, o rei Messias. Isaías 11, verso 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, da casa de Jessé, e das suas raízes sairá um renovo, frutificará. E está frutificando até hoje. Honra e glória, santo Deus. Daí temos também a parte 3, que é o cumprimento de tudo isso, né? Como estamos mencionando aqui sobre a Judá, Israel levado a cativo, foram levados cativeiro, voltaram sem rei, eles foram ficaram em dependência de ser subjugada pela Pérsia, pela Grécia, pelo Egito, pela Síria e depois por um período também pela Roma, né, sendo aí subjugada. Mas Deus ele estava preparando isso, preparando o seu povo para receber. Então eles ficavam ansiosos para receber um outro rei. Eles ficavam ansiosos para saber quando que esse rei nasceria. Eles lembravam das suas profecias, então o coração deles ardia. Quando será que esse rei vai nascer? Quando será que esse Messias virá? Temos uma profecia, uma dessas declarações, em Salmos 89, 49 diz, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade? Então eles estavam ansiosos, o coração deles estava ansioso. Então quando Jesus nasceu, muita gente já estava ansioso por esse momento, muita gente estava ansioso para esse reinado, esse Messias nascer. Então Deus ele preparou tudo, a religião, Deus preparou o governo, Deus preparou os corações das pessoas para esse exato momento do nosso Senhor Jesus Cristo nascer, ao qual também, a minha esposa até me corrigiu, não é também, ao qual também temos a língua grega também que foi universalmente falada. Isso ajudou a popularizar as boas novas, as pregações, ao qual só em uma língua todos entendiam, todas as nações que existiam ali entendiam essa língua, né? Estava bem popularizado. Usaram também as novas estradas dos romanos. Os romanos veio com as estradas, fazendo as estradas. Isso é um fato histórico, né? Ao qual facilitou as pessoas entrar em aldeia, em província em província, império em império, para estar levando a palavra que o rei nasceu e veio salvar a humanidade. Glória a Deus. Então, com isso, eu quero deixar aqui, né, o versículo chave, que é o Gálatas, capítulo 4 e o verso 4. Tá? O nascimento de Jesus é um acontecimento novo em toda a história da humanidade. É o tempo pleno. Tá? Então, Gálatas 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, vamos pegar essa parte aqui, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é plenitude? É pleno, é o momento exato, é o momento oportuno, é o tempo completo. Então, o tempo completo que Deus ele preparou todas essas coisas que eu mencionei para a vinda do seu filho. E quando chegou esse tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. A profecia de Gênesis 3,15. A profecia de Isaías 9, verso 6. De Isaías 7,14. Oh, glória! Pois bem, temos aqui em Gálatas 4,4 o tempo cronos. O que é o tempo cronos? É o tempo cronológico. É um tempo de quantia, de soma e de quantidade e de somatória. É o tempo do homem. O homem que é um tempo
matemático. Milésimos, segundos, minutos, hora, séculos, estações. Então, o tempo cronos. Porém, tem um tempo kairos. Vamos ler Efésios 1:10. Diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como da terra. Esse tempo já é o tempo que ele está mencionando aqui no original, tá, irmãos? Estou mencionando aqui no original está kairos. E em Gálatas está no original o cronos. O cronos é o tempo do homem, o cronológico. E o kairos é o tempo de Deus. O kairos é o tempo aplicado para indicar um sentido. É um tempo de qualidade e não um tempo de quantidade, como é o tempo cronológico. Tá? É um tempo enfatizado o momento. Porque Deus não trabalha no tempo do homem. Deus ele determina momento. Por exemplo, vamos ler Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, que foi o momento, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Que tempo certo foi esse que Jesus mencionou? Uma data? Um dia? Uma hora? Não, foi um momento estabelecido por Deus. Que momento era esse? Quando João sai de cena e vai para a prisão, que Deus não determinou hora, Deus não determinou dia, Deus não determinou data. Não tinha uma data estabelecida, mas tinha um momento estabelecido nos planos de Deus. Quando João sai, entra Jesus pregando o evangelho. E quando Jesus ele entra, quando Jesus viu que o momento determinado de Deus, o tempo de Deus, o momento que é o tempo de Deus é momento que determinou que João ele está preso, então Jesus sabia, agora é minha hora. Agora é a hora de eu pregar, porque é o tempo kairos, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é momento estabelecido. Ele sabia que Deus estabeleceu aquele momento, que era o momento de ele pregar. Então ele veio pregando. O tempo está cumprido. Não o tempo dos homens, mas o tempo de Deus. Você tem vivido o quê? No seu tempo? Ou você tem vivido no tempo de Deus, que é o momento que estabeleceu? Não viva o seu tempo. O tempo cronológico, o tempo controlado, numerado, calculado pelo homem. Porque você planeja uma viagem, mas é Deus que vai dar a resposta de se vai cumprir esse momento. Porque o tempo de Deus é o momento determinado. Não viva o tempo seu, viva o momento que Deus estabeleceu para a sua vida, o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, o projeto que Deus estabeleceu para a sua vida, esse é o tempo dele para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero despedir esses ouvintes, Pai, que nos ouviu, que nos acompanhou, e que o Senhor abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de eles cumprir todo o teu plano e projeto que o Senhor tem para a vida deles, meu Pai, que caia por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que o Senhor alinhe eles ao teu tempo, aos teus planos, e todo o momento que o Senhor estabeleceu venha acontecer segundo a vontade e o teu querer em nome do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, eu quero dizer, a encarnação do Verbo marca a chegada da plenitude dos tempos. Tá? O que completou o tempo designado por Deus que deveria transcorrer antes que o Filho de Deus viesse. Deus não interfere na história humana. Ele a controla, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Amém? Deus não interfere, Ele controla toda a história e todo o tempo da humanidade. Te espero na próxima videoaula. Amém? E despeço você com a paz. Tchau!